Olá, meu amigo e minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, quando o perito do INSS tem a obrigação de conceder a incapacidade, seja ela permanente, seja ela temporária, o segurado, ele tem direito. E o que o perito, muitas vezes, ele briga? Sabe, eu não sei se é por má vontade, ou se é falta de ética, falta de caráter, ou se é uma pessoa que não tem um pingo de discernimento, de empatia com o problema do próximo, mas nós vamos tratar sobre isso aqui nesse conteúdo, porque quando o segurado passa por uma perícia médica, o objetivo principal é verificar se existe a incapacidade para o trabalho. É isso que a lei diz e que o INSS deve fazer. Seja essa incapacidade temporária, permanente, porém nem sempre as regras ficam claras. É importante entender que o perito não pode decidir com base em achismo, e é o que sempre aí a maioria das vezes acontece, mas ele tem que ter critérios técnicos e legais. Há situações nas quais ele tem a obrigação de reconhecer a incapacidade e conceder o benefício, e mesmo assim não faz. É um absurdo, né? Aí o que acontece? Segurado depois tem que sair correndo atrás, e muitas vezes ele até consegue reverter, mas vai demorar um bom tempo. A incapacidade ela pode ser considerada temporária quando há uma expectativa de recuperação, ou até permanente, né, quando o segurado não poderá mais retornar ao trabalho. O que define essa diferença é o diagnóstico, é o estágio da doença e a análise de como ela impacta o desempenho profissional desse segurado. O foco não é apenas a pessoa ter uma doença, mas se ela pode trabalhar ou não. O terrível é que as pessoas apresentam, geralmente estão em tratamento de alguma doença ou de algum acidente, fazendo uma fisioterapia, algo nesse sentido. E tem laudos de especialistas, e isso são apresentados para o perito. O perito ele deve conceder o benefício quando o segurado apresenta esses documentos válidos. Esses laudos, exames, relatórios clínicos que comprovam o problema de saúde, esses documentos, eles mostram, né, não apenas o diagnóstico, mas o impacto que isso tem na vida funcional do segurado. O exemplo, não basta ter artrose, é necessário mostrar que a artrose, ela impede que o segurado exerça a sua função. Muitas vezes colocam aqui no canal para mim perguntas, né? Ah, eu tenho a doença tal, eu tenho direito ao benefício? Eu sempre falo, pessoal, o que dá direito a um benefício não é a doença, tá? O que dá direito ao benefício é a incapacidade que a doença causa. Isso é uma confusão que muita gente também não consegue compreender. Tem gente com câncer trabalhando, tem gente diagnosticada com HIV que as pessoas nem imaginam e estão trabalhando. Ah, mas tem aposentado por invalidez que é HIV. Sim, aqueles que já estão no estágio avançado. Tem pessoas que têm câncer no estágio inicial. Eu não sou médico, tá? Eu estou falando aqui pelo que a gente sabe, pelo que mostra. E a pessoa continua trabalhando. Tem pessoas com hepatopatia grave, com problemas cardíacos graves e continuam trabalhando. Isso demonstra o quê? Que não basta ter a doença para se conseguir o benefício. Essa doença tem que estar incapacitada, tem que estar incapacitando. E nesse caso, o que vai demonstrar é a documentação, são os exames, laudos, relatórios. Tá? É obrigação legal do perito considerar esse histórico de saúde, exatamente por esse motivo. Porque essa documentação vai demonstrar se a pessoa já passou por cirurgia, afastamento anterior, tem uma evolução progressiva, por exemplo, numa doença, o INSS não pode ignorar isso. A análise ela tem que ser completa, avaliando o tempo de contribuição, tratamentos realizados, as limitações atuais. O perito também deve avaliar o tipo de trabalho que é realizado, é aquele nexo causal, né? O que quer dizer isso? É a incapacidade perante a profissão dessa pessoa. Porque muitas vezes a pessoa tem lá um problema, como eu falo, né? Tem um problema nas pernas. Ela não pode mais dirigir, mas ela pode estar apta a fazer algum outro tipo de função, entendeu? Então existe esse nexo causal. Uma das doenças, né, que pode incapacitar um profissional, ela pode não incapacitar outro, também não é via de regra, não é receita de bolo, tá? Por exemplo, um pedreiro com hérnia de disco, ele pode estar incapacitado, enquanto outro profissional, numa atividade administrativa com a mesma condição,
ele não está incapacitado. A função exercida é parte da análise. Há ainda casos em que a incapacidade ela é evidente. Por exemplo, fratura recente, pós-operatório imediato, AVC, câncer em tratamento grave, olha aí, ó. Nesses casos, o perito tem obrigação clara de conceder o benefício, pois não existe nenhuma dúvida razoável com relação à incapacidade. Quando existe um quadro, por exemplo, de doença crônica e progressiva, por exemplo, a esclerose múltipla, o lúpus, as cardiopatias graves, os transtornos psiquiátricos severos, o perito ele tem que considerar que a recuperação ela pode ser limitada ou até inexistente. Nesses casos, a aposentadoria por incapacidade permanente, que é a aposentadoria por invalidez, é a solução adequada. O perito ele não pode se basear apenas numa avaliação visual, né, como aquelas, né, você está coradinho, está com o cabelo bonito, penteado, a sua pele está com uma cor boa. Nega o benefício por isso. E pior, pessoal, vocês acham que eu estou brincando. Isso acontece dentro do INSS. O perito negar o benefício e colocar lá no motivo que a pessoa está com a pele corada. Há doenças que não são visíveis, por exemplo, a depressão, a fibromialgia, doenças autoimunes. Se os documentos médicos comprovarem o quadro, o benefício ele tem que ser concedido. Ignorar esses sintomas invisíveis é um erro grave. E aí, o que eu faço se o perito negar e eu demonstrando tudo isso para ele? Eu já falei em outros vídeos. Olha lá, ó. É obrigação do perito perante a lei. Se o perito está descumprindo a lei, chama uma viatura de polícia, identifica o perito, pega o número do CPF dele, o CRM dele, entrega na mão do advogado e entra. Só que você tem que ter testemunhas, né? Que o perito ignorou essa situação. Você tem que ter testemunha. Não adianta chegar na frente de um juiz, porque ele fez. O perito vai falar, não, negativo, eu não fiz. Na justiça não existe uma palavra contra a outra. Na justiça existem elementos que comprovem, tá? A situação, a falta de cumprimento de uma lei, a falta de ética, né? Então não é assim. O perito ele tem a obrigação de ter ética, de ter profissionalismo. Ele não pode agir da maneira que quer, e muitos, né, dentro do INSS, porque a palavra final da concessão ou não do benefício no INSS está na mão do perito. Então tem muitos ali que se acham os semideuses, que têm o poder na mão, né? Mal sabe eles que quando morrer vai feder até mais que qualquer mendigo no meio da rua, de tão podre que é a carne dessa gente. Outro ponto fundamental que o perito deve respeitar é a boa-fé do segurado, né? Que hoje em dia é desrespeitado. O segurado chega lá, pagou a vida inteira o INSS e é tratado como se fosse um fraudador. Isso significa se o segurado apresentar documentos idôneos compatíveis com o que ele está relatando, o INSS não pode agir como se esse segurado estivesse tentando enganar o sistema sem provas. Eles acham, porque encontraram um fraudador. O gozado é que os grandes fraudadores, né, que nem esses que roubaram agora com descontos indevidos, aposentados, pensionistas, esses caras estão indo para a cadeia. Ela está tendo a CPMI, mas eles estão indo para a cadeia, graças a Deus que nós temos um ministro naquele Supremo Tribunal Federal que está fazendo justiça, que é o André Mendonça. Porque se tivesse na turminha ali, na turminha da esquerda ali, você pode ter certeza que nenhum estava preso, e todos eles estariam com dinheirinho, viu? Então a coisa está começando a feder por causa de um ministro do Supremo, chama André Mendonça, que está valendo, que está demonstrando que tem caráter, está demonstrando que é um homem de respeito e de honra, coisa que está faltando muito hoje em dia, né? A decisão ela não pode ser influenciada também por decisão administrativa, por metas ou diretrizes internas que buscam reduzir concessões. É aquele negócio, o INSS, mas nós estamos com um problema financeiro, com o equilíbrio das contas públicas. O gozado que é o problema que afeta o equilíbrio das contas públicas é você, segurado, que recebe aí R$1.500, R$2.000, que pagou a vida inteira. Esse roubo de bilhões aí, essa corrupção desfreada no país,
esse desvio de dinheiro, esse bando de vagabundo, pilantra, que mete a mão no dinheiro público, esses não são. Eles não são problema para as contas públicas. O problema é você, que fica pedindo benefício do INSS. Você é o problema, viu? Ai, meu Deus do céu. O perito, ele é legalmente responsável por sua análise e deve agir com independência. E a gente sabe que não é assim, né, pessoal? A gente sabe. Quando o perito se depara com uma doença sem cura, olha lá, quadros irreversíveis ou limitações definitivas, ele deve reconhecer a incapacidade permanente, mesmo que o segurado tenha feito a reabilitação, tratamento sem sucesso, sabe? Não há obrigação de tentar eternamente tratamento. Pô, a pessoa, hoje em dia, inclusive, né, doenças que estão aparecendo, incuráveis, a pessoa já fez de tudo, não consegue cura, não consegue mais tratamento, já tudo que tinha que ser feito com relação à doença, já foi feito para tentar curar, minimizar. O perito não tem mais que ficar exigindo nada. Tem que aposentar a pessoa e acabou. Mas ao contrário, o que eles fazem? É igual na reabilitação profissional. A pessoa já está aposentada por invalidez, foi encaminhada para reabilitação profissional. Aí passou por uma entrevista lá. Quando chega na reabilitação, você não pode mais exercer a sua função. Nós vamos se reabilitar para uma outra função. Dá um curso para a pessoa não consegue. Dá outro curso para a pessoa, não consegue. Tenta umas 3, 4 novas profissões e a pessoa não consegue desempenhar. Qual é a obrigação da reabilitação profissional? Acabou, deu, chega, é inviável. Não tem como recuperar esse segurado para o mercado de trabalho e acabou. Não tem que ficar chamando, não tem que ficar chamando para reavaliação, para perícia, para nada. Mas aqui é o país da palhaçada, da piada, né? A pessoa não aguenta nem andar, está numa maca lá, em fim de carreira já. E eles estão chamando para fazer reavaliação. É o que eu falei, pessoal. Sabe, existe lei. Muita gente também, eles abusam também de muita gente que desconhece, pessoas humildes, né? Que não sabem nem que tem direito a recursos, que podem ir atrás, que tem a justiça. Então eles se valem muito, né? Em engrandecer, em serem autoritários, em serem lá os todo-poderosos, em cima de pessoas nessa condição. Quando eles se deparam com gente que sabe, que tem conhecimento, se o cara desse faz um negócio desse comigo, eu quebro ele, mas não é quebrando, batendo, não. Eu quebro ele falando de leis. E já aviso para ele, falo, e vou lhe processar por danos morais, danos materiais. E não é o INSS, eu vou processar você, eu falo na cara do perito. Entendeu? É assim, quando pega alguém que tem conhecimento, eles falam mansinho. Viu? Meu amigo, minha amiga, presta atenção sempre nos conteúdos, que é para estar sempre abrindo portas, mostrando para vocês caminhos, tá? Que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês sempre, com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, harmonia, com tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.